Olá, professores, bom dia. Aqui é de dia. Vamos começar a falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação especial na educação básica. Esse tema se refere ao parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara da Educação Básica, número 17 de 2001. E ele dá origem a políticas públicas para a educação especial que nos governam até hoje. Então, qual que é a natureza desse parecer? Ele é resultado de um conjunto de estudos provenientes das bases onde o fenômeno é vivido e trabalhado. Então, o que são as bases? As famílias, os profissionais da educação especial, as pessoas com deficiência que têm condições de reivindicar, né, que não são deficiências intelectuais. Então, todas essas pessoas se manifestaram socialmente por meio de seus conselhos, órgãos representativos, de modo a pressionar o poder público a fazer essas resoluções, a regulamentar essas situações. Então, essas diretrizes curriculares, elas abrangem prioritariamente dois temas: a organização dos sistemas de ensino para o atendimento do aluno da educação especial e a formação do professor para esse trabalho. Então, quando se trata da educação especial, vamos consultar na LDB o que ela nos traz a esse respeito. Então, a educação especial está fundamentada no artigo 58 da LDB. Anteriormente, ela já é colocada na Constituição Federal, como já delimitando, né, orientando que ela deve ser oferecida prioritariamente na rede regular de ensino, preferencialmente. E isso se especifica, né, fica mais claro na LDB. Então, entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos portadores de necessidades especiais. Então, é preferencialmente, não é somente na rede regular de ensino. Aquele educando, ou seja, a pessoa, o aluno, o indivíduo, que não tem condições, não tem autonomia suficiente nem com ajuda para permanecer na rede regular, ele é encaminhado para a escola de educação especial. Para atendê-los, haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender suas particularidades. Então, esse atendimento será feito tanto nas escolas ou nos serviços especializados, sempre em função das condições específicas dos alunos. Então, o que diz esses trechos aqui? O aluno é preferencialmente na escola regular, mas ele está nessa escola, ele tem necessidades que os outros não têm. Então, nessa escola, ele vai ter o atendimento educacional especializado. Então, há casos que a criança tem um atendimento educacional especializado na escola, há casos em que ela faz assessorias nas escolas de educação especial, como as APAES, que não tem somente aulas o dia todo como escola, mas oferecem profissionais especializados, como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e outros que a escola não fornece. Então, são serviços de apoio, serviços públicos de apoio à criança da educação especial, criança, adolescente, jovem, ao aluno da educação especial. E quem é esse aluno? Quem são os estudantes da educação especial? São estudantes que, durante o processo educacional, demonstram. O que eles demonstram? Aqui ele ainda não está falando de deficiências claramente, mas a gente vai compreendendo do que se trata. Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, seja por causas, né? Então, o aluno que tem dificuldade de acompanhar, por quê? Causas como disfunções, limitações ou deficiências mesmo, né? Por exemplo, a hiperatividade não é uma deficiência, mas ela é uma limitação, ela
diminui a capacidade de concentração e de aproveitamento da criança. As deficiências, né, cada uma limita o aluno de uma forma, seja no sentido, seja nos movimentos, ou seja na compreensão, no caso da deficiência intelectual. Ou então aquelas causas que não tem, aqueles motivos, né, que não tem uma questão orgânica específica, que há que se investigar para saber por que aquele estudante não consegue atingir os objetivos propostos ali para o ano em que ele está matriculado. Também se apresentam dificuldades, né? Se considera aluno da educação especial aqueles que têm dificuldades de comunicação, sinalização diferenciadas dos demais. E esses alunos que demandam adaptações de acesso ao currículo e ou utilização de linguagens e códigos apropriados. Aqui nós falamos do aluno surdo, que ele precisa de uma comunicação adequada, de uma sinalização adequada. O cego precisa de uma sinalização adequada. Não só o cego total, como a pessoa com baixa visão. Então, todos eles são público da educação especial. E também o estudante com altas habilidades ou superdotação. Vamos falar um pouquinho mais. O que seria essas altas habilidades, né, essa superdotação? Seria a grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes, e que por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, salas de recursos e outros espaços definidos pelos sistemas de ensino. Então, quando estamos falando da criança com deficiência intelectual, por exemplo, o desafio seria adaptar, ou seja, tornar mais fácil aquilo que para ela é mais difícil do que é para os demais. No caso do aluno com altas habilidades, é ao contrário. Aquilo que é apresentado é fácil demais. E às vezes é tão fácil que ele se desestimula e é considerado até confundido com um aluno indisciplinado, porque ele perde o interesse. Então, para o aluno com altas habilidades, é aumentar os desafios. Seria esse o papel da sala de recursos para o aluno com altas habilidades. E que mais temos de detalhe para esse aluno com altas habilidades? Às vezes, ele pode ser reclassificado para séries mais avançadas. Se o conhecimento dele for tão grande que ele ultrapasse em muito o ano em que ele está matriculado, ele pode ser reclassificado para séries mais avançadas, mas tem que se observar as questões emocionais. De repente, eu tenho ali um aluno de 7 anos no segundo ano com altas habilidades em matemática. Talvez o seu conhecimento possa dar condições a ele de frequentar um sexto ano. Mas será que as condições emocionais, ou seja, ele é uma criança, ele pode ser colocado numa sala de adolescentes? Então a gente precisa observar todo o contexto para ver se pode acelerar os estudos ou se ele vai continuar na sala dos meninos da sua idade com os desafios na sala de recursos. Então, para atender essas crianças ou jovens, recomenda-se que o poder público tenha parcerias com universidades, instituições de ensino superior, porque ele pode estar avançando nos seus estudos, sendo assessorado por profissionais também de alto rendimento nessa área. E nos históricos escolares tem que constar essas especificações, porque de repente acelerou os estudos da criança, tem que ser notificado ali por quê.